Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, nós leremos os versículos 12 a 17. Colossenses 3, de 12 a 17. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, ajuda-nos a entender nesta manhã qual é a Tua vontade para as nossas vidas e como é que nós devemos tomar decisões. Dirige-nos, ó Deus, a toda a verdade, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, ilumine os nossos olhos, para que nós sejamos transformados pela Tua palavra, que é maravilhosa. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Provavelmente você, assim como a maioria dos cristãos, já teve dúvidas no que concerne a qual é a vontade de Deus para a minha vida. É muito possível que você já tenha ficado em crise entre uma opção e outra opção, tentando entender qual seria a melhor opção a se escolher num determinado curso de ação, ou numa situação que envolve relacionamentos, ou numa situação que envolve planos para o futuro. Muito provavelmente você já ficou em crise, tentando entender a vontade de Deus e qual seria a melhor opção, a melhor decisão a se fazer. Muitos crentes passam por isso. E essa é uma pergunta clássica entre os cristãos: como eu posso saber a vontade de Deus? Alguns consideram que seria muito mais fácil se nos momentos de tomar decisão, eles pudessem simplesmente orar e Deus simplesmente, de maneira miraculosa e sobrenatural, lhes apontasse o caminho dizendo: esta é a minha vontade. Seria muito mais fácil. Mas Deus fez algo mais complexo, mas também algo grandemente maravilhoso para nós. Deus nos deixou um grande livro. Deus nos deixou a sua palavra revelada. 66 livros que nos mostram e nos revelam qual é a vontade de Deus, qual é o caráter de Deus, quais são os valores que Deus valoriza. E a partir destes é que nós devemos tomar as nossas decisões, é que nós devemos fazer as nossas escolhas, com base no caráter de Deus, com base na vontade de Deus, com base nos valores de Deus, conforme nos são revelados nas Sagradas Escrituras. Na manhã de hoje nós veremos um aspecto apenas
apenas um aspecto a respeito de como tomar decisões que agradam a Deus. Como tomar decisões que agradam a Deus? É evidente que, ao tomar uma decisão, várias coisas devem entrar na nossa lista de considerações. Aspectos que nós precisamos considerar a fim de tomarmos uma decisão que seja uma decisão agradável aos olhos de Deus. Nessa manhã nós veremos um desses aspectos, e esse aspecto está baseado no versículo 15, apenas no versículo 15 de Colossenses 3. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Esse é um daqueles versículos bíblicos que sofre com a má interpretação de diversos cristãos, alguns até mesmo líderes cristãos. Talvez você já tenha ouvido o seguinte conselho: se você tem uma decisão a fazer, então ore a respeito daquela decisão, e veja qual dessas duas decisões é aquela que mais te dá paz. Então você escolha aquela das duas ou três opções que mais te deu paz, e essa é a vontade de Deus. Afinal, a Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz no vosso coração. Mas é curioso, irmãos, porque não é isso que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico não nos está dizendo que uma paz subjetiva, uma sensação de paz que tome conta do nosso coração, deve ser um motivo pelo qual nós devemos tomar uma ou outra decisão. Não é isso que o texto está nos ensinando. Muito pelo contrário, esse texto nos está dizendo que a paz de Cristo, ou seja, a paz que Cristo conquistou para nós, essa deve ser o árbitro no nosso coração. Não uma paz subjetiva, mas uma paz comunitária. Essa é a vontade de Deus. Ou seja, sim, o texto nos está ensinando algo que deve nos ajudar nas nossas decisões. Nós temos uma decisão a tomar. Nós temos um curso de ação a desenvolver. Nós temos um relacionamento que nós precisamos arrumar ou resolver de alguma forma. Qual deve ser um dos aspectos que Deus diz que eu devo considerar para que então eu decida o melhor caminho de ação? Um dos aspectos é a paz de Cristo. A paz de Cristo deve funcionar como um árbitro. Aliás, a palavra árbitro significa exatamente isso. Nós brasileiros pensaríamos no futebol, não é? O árbitro é aquele que toma decisões, é aquele que diz quem está certo e quem está errado num determinado evento que aconteceu no jogo de futebol. O árbitro é aquele que diz como é que o jogo deve seguir a partir daquele momento. De quem é o lateral? Foi pênalti ou não foi? Foi falta ou não foi? Foi dentro da área ou foi fora da área? O árbitro é a pessoa responsável por tomar essas decisões e por então dizer como é que o jogo deve seguir. A paz de Cristo deve ter a mesma função no teu coração. A paz de Cristo é um dos elementos que deve funcionar no teu coração como aquilo que aponta o caminho para onde você deve continuar seguindo. Você chegou num momento de indefinição. Qual o caminho que eu tomo agora? Qual é uma das primeiras coisas que você deve considerar? Qual desses caminhos que mais promove a paz de Cristo? É isso que significa ser a paz de Cristo um árbitro, uma decididora no vosso coração. Nós somos chamados então para considerar qual o caminho que melhor vai promover a paz. Lá no capítulo 1
num dos primeiros versículos, Paulo saudou a igreja com a mesma saudação que ele sempre faz nas suas cartas: graça e paz da parte de Deus vosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre começa as suas cartas dessa maneira, porque essa é uma maneira de resumir toda a teologia paulina. A teologia paulina pode ser muito bem resumida como: nós recebemos graça da parte de Deus. E porque nós recebemos graça da parte de Deus, nós então temos paz com Deus e temos paz uns com os outros. A obra de Cristo, a obra vicária, a obra salvífica do nosso Salvador, ela nos conquistou não somente salvação, mas ela nos conquistou reconciliação com Deus, mas também reconciliação interhumana, reconciliação de uns para com os outros. Quando nós chegamos então no versículo 20 do capítulo 1, nós temos de novo Paulo falando a respeito da paz. E ali nos versículos 19 e 20 do capítulo 1 de Colossenses, ele diz: porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer sobre o céu. Meus irmãos, a obra de Cristo tem uma amplitude enorme. A obra de Cristo não apenas nos reconcilia com Deus, mas a obra de Cristo faz, e um dia nós veremos isso de maneira clara, com que todas as coisas no cosmos sejam reconciliadas com Deus. Todas as coisas que existem e todas as pessoas que existem, um dia se submeterão à vontade soberana de Deus. Não, eu não estou dizendo que todas as pessoas vão se submeter à vontade de Deus, no sentido de que vão se converter. Algumas dessas pessoas se submeterão à vontade de Deus, à revelia e contra a própria vontade quando estarão no inferno. Mas a vontade de Deus estará se cumprindo na vida delas. Cristo um dia vai reconciliar todas as coisas consigo. O anseio da criação que hoje geme e suporta angústias esperando a revelação dos filhos de Deus, esse anseio será satisfeito. Tudo na criação vai funcionar em plena paz. Shalom é a palavra hebraica para paz. Significa um estado de coisas onde tudo funciona do jeito que era para funcionar. Todas as coisas no cosmos, nada está fora do lugar, nada não faz a vontade de Deus. Todas as coisas, absolutamente a natureza, as coisas inanimadas, as coisas animadas, as pessoas, tudo na criação vai entrar num estágio de reconciliação com Deus. E a isso a Bíblia chama de paz. De tal forma que quando nós chegamos no nosso texto, capítulo 3, versículo 15, é a terceira referência que Paulo está fazendo à paz nessa sua carta. E quando Paulo faz essa última referência à paz, ele nos está dando uma dica muito prática de como é que nós devemos tomar as nossas decisões. Que a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. Ou seja, antes de falar alguma coisa para alguém, questione-se: isso que eu vou falar, isso que eu estou querendo falar, isso vai promover paz ou não? Essa atitude que eu estou querendo tomar vai promover paz? A paz de Cristo estará sendo servida por essa minha atitude? Essa cara que eu pretendo fazer agora que eu ouvi essa pessoa dizendo isso, às vezes é assim, não é? Às vezes nós não dizemos com palavras, nós dizemos com feições. Essa cara que eu vou fazer agora, essa expressão facial que eu vou emitir agora, será que ela promove a paz? Essa minha atitude nas redes sociais,
Meus irmãos, às vezes é lamentável ver a maneira que os cristãos se portam nas redes sociais, inclusive líderes cristãos. É uma brigaiada, é uma maneira de um diminuir o outro e um competir contra o outro. Meus irmãos, será que a maneira que nós participamos e que nós atuamos nas redes sociais, será que a paz de Cristo está sendo árbitro no nosso coração? A maneira de eu me relacionar com o meu cônjuge, a atitude que eu pretendo ter, ou as atitudes que eu pretendo não ter, será que isso está promovendo a paz de Cristo no meu casamento? Notem que o Senhor Jesus, por meio de Paulo, ele nos dá algo muito prático, de forma que você já sabe uma das questões para você saber a vontade de Deus. Isso vai ou não promover a paz de Cristo? Meus irmãos, a paz de Cristo é muito mais do que um cumprimento. A paz de Cristo tem a ver com atitudes da nossa parte. De nada adianta se nós cumprimentamos com a paz de Cristo, mas temos atitudes que não promovem tal paz. Nós temos que buscar ativamente a paz de Cristo, com decisões, com palavras, com feições, com reações que promovam a paz de Cristo, e não a desunidade ou a desunião do corpo de Cristo Jesus. É importante, no entanto, que nós notemos que essa paz, que deve ser o nosso alvo, não é qualquer paz, mas é a paz de Cristo. Existe um hino que fala sobre paz fingida, paz forjada, e não é esse tipo de paz que nós queremos. Uma paz falsa, uma paz baseada na mentira. Não, meus irmãos. Se é necessário que eu me corrompa a fim de manter as coisas num suposto estado de paz, então essa não é a paz de Cristo. Porque às vezes é necessário que hajam atritos, para que o atrito seja o meio de nós conquistarmos a paz. Se alguém faz alguma coisa que realmente me deixou muito chateado e muito amargurado, a maneira de promover a paz não é que eu esconda aquilo no meu coração e deixe com que aquela raiz de amargura brote e se torne uma grande árvore de amargura. Numa paz fingida, paz forçada. Mas a maneira é ir confrontar a pessoa em amor, a fim de que a partir daquela interação nasça verdadeiramente a paz de Cristo. Meus irmãos, isso funciona assim dentro do casamento, isso funciona assim nos relacionamentos fraternais na igreja do Senhor Jesus, isso funciona dessa maneira lá no meu trabalho. Será que eu estou sendo um agente da paz de Cristo na minha empresa? Será que eu estou sendo um agente da paz de Cristo na minha escola? Que a paz de Cristo seja o árbitro. Que a paz de Cristo seja aquela que me ajuda a tomar o melhor curso de ação, a melhor decisão. Não uma paz subjetiva interna de um coração que a Bíblia fala que é desesperadamente enganoso e corrupto, mas uma paz objetiva, comunitária, que vem do Senhor Jesus Cristo. O texto então continua e nos diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E aí vem um acraseado, importante, essa crase faz toda a diferença, meus irmãos. Paz para a qual vocês foram chamados em um só corpo. Note, nós fomos unidos em um só corpo pela obra salvífica do Senhor Jesus Cristo, exatamente para essa paz. A obra de Cristo, um dos resultados e um dos objetivos da obra de Cristo era conquistar pessoas distintas, para que elas formassem um mesmo corpo
e nesse corpo impera a paz. De tal maneira que se nós fomos chamados, se é esse o objetivo da nossa salvação, ou pelo menos um dos objetivos da nossa redenção, então é claro que como um homem redimido, como uma mulher cristã, o objetivo nosso deve ser promover ações que realmente resultem em paz. Ontem eu estava conversando com alguém e essa pessoa me contou a respeito de um grande problema que nasceu dentro de uma igreja por causa de uma mensagem de WhatsApp. Aliás, eu já ouvi algumas dessas histórias. Grandes problemas de relacionamento, grandes divisões por causa de uma mensagem de WhatsApp. Meus irmãos, a maneira que nós usamos esses recursos, será que é uma maneira que promove a paz de Cristo? A maneira que eu ajo aqui na igreja, será que eu tenho promovido a paz de Cristo? Toda igreja tem aquelas pessoas que não se relacionam muito bem, aquelas pessoas que normalmente têm atritos nos seus relacionamentos. Isso não pode ser assim no corpo de Cristo. Nós fomos chamados à paz de Cristo em um só corpo. Nós não podemos permitir que guerras claras que todo mundo sabe, ou guerras frias que ninguém conhece, nós não podemos permitir esse tipo de situação no nosso meio, meus irmãos. Muito pelo contrário, nós temos que tomar atitudes que de fato promovam a paz de Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, na próxima vez que você for tomar alguma atitude, que você estiver num momento de indefinição e tiver que tomar uma decisão, e isso acontece várias vezes por dia, lembre-se, como a paz de Cristo será melhor servida? Qual das duas decisões, qual olhar, qual feição, qual reação, qual mensagem, qual atitude, qual delas que melhor promoverá a paz de Cristo? E se você fizer isso, você estará num ótimo caminho para descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida, naquele momento e naquela decisão. Que assim, meus irmãos, a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração, porque para essa paz nós fomos chamados em um só corpo, e sejamos agradecidos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, perdoa-nos, Pai, porque nem sempre nós tomamos atitudes que promovem a paz de Cristo. Existem momentos que nós declaramos guerras, às vezes de maneira clara e decidida, outras vezes de maneira silenciosa. Mas quantas vezes nós declaramos guerras, às vezes dentro do nosso casamento, às vezes dentro da tua igreja, às vezes filhos contra pais e pais contra filhos declaram guerras porque querem estabelecer o seu próprio reino e querem ficar em paz, numa paz egoísta, numa paz pecaminosa. Me deixe em paz, nós pensamos e falamos. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos porque tantas vezes nós queremos estabelecer uma paz que não é a paz de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos essa como uma das metas da nossa vida, promovermos a paz de Cristo. Que esse seja não só um cumprimento, mas que
que essa seja uma atitude clara, uma motivação que orienta as atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, na nossa vida profissional, na nossa vida de estudantes e na igreja do Senhor Jesus Cristo. Que tratemo-nos uns aos outros, de maneira que promovamos a paz de Cristo e que ela reine no nosso meio. Pois para isso o Senhor Jesus Cristo morreu e para isso Ele mesmo nos conquistou. Dirige-nos, portanto, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém.